Tragédia anunciada. Vamos falar sobre essa eliminação do Flamengo nesse vídeo de hoje, onde eu já estou aqui até com o meu manto rubro-negro preto para colocar toda a minha insatisfação em relação ao futebol do Flamengo. Tudo isso nós vamos falar, inclusive das burrices de Vitor Pereira, após a vinheta. Roda essa vinheta aí. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja muito bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar sobre essa eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. E eu quero deixar bem claro aqui para você, rubro-negro, que essa eliminação do Flamengo, ela não era uma eliminação que ninguém estava esperando, não. Tá? Eu tenho lido alguns comentários no Twitter, por exemplo, de pessoas dizendo assim, foi o maior vexame da história do Flamengo. Não, não foi não. Tá? O maior vexame da história do Flamengo foi perder para o Santo André, que hoje em dia é um clube que nem se fala mais dele, foi perder para o Santo André dentro do Maracanã lotado, quando o Flamengo tinha N chances de ser campeão, tinha N resultados possíveis e não conseguiu, e perder de 3-0 para o América do México no Maracanã, também num resultado que até se perdesse de 2-0, o Flamengo ainda assim estaria classificado. Então, não foi o maior vexame da história do Flamengo, mas foi um vexame. Agora, a culpa de tudo que aconteceu ontem não foi exclusivamente do Vitor Pereira. A culpa única e exclusiva de tudo que aconteceu ontem é da diretoria do Flamengo, na pessoa do seu presidente, Rodolfo Landim, a rainha da Inglaterra, aquele que não gosta de torcedor pobre nos estádios, e do senhor Marcos Braz, aquele mesmo que ficou fazendo vídeos patéticos, cantando Real Madrid pode esperar que tua hora vai chegar, e prometendo mundos e fundos para a torcida, como, por exemplo, vou fazer uma contratação a nível internacional para o Flamengo, né? Uma contratação bombástica. Ontem eu estava olhando para a tela da televisão e eu não consegui ver esta contratação bombástica prometida pelo Marcos Braz. Enfim, tudo na vida, para que você possa obter sucesso, exige planejamento. Até para você fazer um filho, cara. Até para ter um filho, você tem que planejar esse filho. O futebol não é diferente. E aí, vamos falar do o nosso adversário, hoje aqui no Brasil, que é o Palmeiras. Por que o Palmeiras, mesmo com um time inferior ao nosso, consegue estar batendo de igual para igual conosco no futebol brasileiro e até no futebol sul-americano? Porque o Palmeiras está, por exemplo, há 4 anos com o mesmo treinador. No Palmeiras, o futebol ele é levado a sério. Ele é tratado como profissionalismo. O Flamengo não. O Flamengo ele trata o futebol com amadorismo. O Flamengo é o único clube que achou que com 30 dias de preparação ele ia conseguir ser campeão do mundo. Olha, gente, vamos ser honestos com nós mesmos. Não havia condições do Flamengo ser campeão do mundo, mesmo que ele passasse pelo Al Hilal. Mesmo que o Flamengo emplacasse uma goleada no Al Hilal, que só serviria para nos iludir, o Flamengo não iria ganhar o Mundial de Clubes em cima do Real Madrid. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu não sei nem quanto foi o resultado do jogo do Real Madrid. Mas é certo que o Real Madrid já passou. O Flamengo não teria condições de ganhar, pelo simples fato, como que um time
que tem 30 dias de preparação vai vencer um que tem 4 anos de preparação. O Flamengo perdeu para o Palmeiras, tudo bem, teve um gol roubado, mas o Flamengo perdeu para o Palmeiras porque o Palmeiras está muito melhor que o Flamengo hoje. Porque o Palmeiras está há 3 anos com o mesmo treinador, porque o Palmeiras não deu 52 dias de férias para os seus jogadores. Sem contar que no período de férias dos jogadores do Palmeiras, a comissão técnica passou para os jogadores uma bateria de exercícios para que os mesmos fizessem no período das férias. Os nossos jogadores não, eles foram para boate, foi para churrasco, foi curtir férias, sei lá onde, com a família. Ninguém se importou que em fevereiro haveria um campeonato mundial de clubes. O próprio campeonato mundial de clubes foi tratado como é tratado o campeonato carioca. Então não tinha como dar certo. Ah, mas o Vitor Pereira, meu irmão, podia ser o Guardiola à beira do campo. Não vou nem falar do Jorge Jesus. Podia ser o Guardiola na beira do campo, que o Flamengo perderia ontem para o Al Hilal. Ah, mas o juiz roubou. Sim, o juiz roubou. Ninguém aqui vai questionar os 2 pênaltis, porque de fato foram pênaltis, mas que o juiz, de fato, assaltou o Flamengo ontem, isso não tenha dúvida. Tá? O juiz só tinha um lado ontem. Basta ver que nós fomos ontem, no primeiro tempo, nós fomos para o vestiário com um jogador expulso, o nosso atacante com um cartão amarelo, por ele ter feito uma falta de jogo lá no campo do adversário, e o nosso zagueiro, que também havia feito uma falta de jogo no campo do adversário, também com um cartão amarelo. Sendo que os caras estavam apenas com um jogador amarelado, isso porque o cara fez uma falta daquelas que, se ele não toma cartão amarelo, seria uma vergonha, um rapa por trás. Agora, tudo o que aconteceu no Flamengo, tudo o que aconteceu ontem, é culpa exclusivamente dessa diretoria. Ah, mas o Vitor Pereira, sim, o Vitor Pereira tem a sua parcela de culpa. Por quê? Porque, sinceramente, Vitor Pereira, você jamais poderia substituir o Arrascaeta num jogo de final, num jogo de semifinal de campeonato mundial. Jamais você poderia retirar o Arrascaeta de campo para colocar Eric Pulgar. Me desculpa, mas não dá para aceitar um negócio desse. Ah, mas ele estava cansado. Dana-se. O Arrascaeta, com uma perna quebrada, ele é melhor do que o Eric Pulgar. Tá? O Eric Pulgar, ele é horroroso, assim como o Vidal é horroroso, tá? Que é outro que eu não sei nem para que deram multa de 10% nele. Eu acho até que deveriam agora rescindir de forma amigável o contrato dele e mandar ele embora, tá? Porque para nada presta ali no Flamengo. Foi só para satisfazer o ego de determinados torcedores. Outro que veio para o Flamengo até hoje, o Flamengo gastou uma baba de dinheiro com ele e até hoje não disse ao que veio, é o Cebolinha. O cara não consegue dar um drible num adversário fraco, pelo menos para tentar dar um drible no cara e arrumar uma falta próximo da grande área. Nem isso o cara faz. Lá no Grêmio o cara só faltava fazer chover. No Flamengo o cara não consegue ter um jogo bom, ele não consegue ser titular contra o Nova Iguaçu, por exemplo. Né? Impressionante o caso do nosso bravo Cebolinha. Bom, enfim, não há como isso dar certo. Enquanto o futebol do Flamengo ele não for tratado de forma profissional, e aí eu digo assim, se querem profissionalizar o futebol do Flamengo, a primeira coisa que se deve fazer é demitir o Marcos Braz. Porque eu nunca vi um cara errar tanto como o Marcos Braz. Ele erra em todas as contratações que ele fez. Erra em todas. Ah, mas ele acertou em 2019. Não, ele só acertou em 2019 porque em 2019
o técnico era o Jorge Jesus. As contratações que foram feitas no início do ano, até eu acertaria. Você apostar em Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, amigo, até eu apostaria. E eu tenho certeza que eu ia me dar bem. E com dinheiro, obviamente, que eu ia contratar. Eu digo as contratações que foram feitas no meio da temporada de 2019. Então, assim, o futebol do Flamengo ele é muito mal administrado, muito mal administrado. Aí as pessoas falam assim, mas 2019 foi um ano mágico. Mas vocês esquecem como que começou. Como que começou 2019? Vamos lá. O técnico em 2018 era quem? O nosso bravo aí, Dorival Júnior. Aí, que havia feito uma boa campanha até em 2018. Classificou o Flamengo para a Libertadores. Aí, beleza, não renovaram com o Dorival, por causa de briga com o Diego Alves. Aí o nosso bravo lá, BAP, pediu a contratação do Abel Braga. Contrataram o Abel Braga. Para demitir Abel Braga quase no final, praticamente, do Campeonato Carioca. Após o Flamengo ser campeão carioca, entrou na Libertadores e demitiram o Abel Braga lá no meio. Aí o ano já estava comprometido. O Flamengo se classifica na Libertadores, na fase de grupos, aos trancos e barrancos, num empate dramático lá no Uruguai contra o Peñarol. E aí, logo em seguida, que o Abel Braga é demitido, o Jorge Jesus foi contratado. Teve aquela parada para a Copa América, e com isso o Jorge Jesus teve um tempo hábil para preparar o time, e daí a gente saiu ganhando tudo. Ou seja, eles só foram acertar a cagada que eles fizeram no meio do ano. Ok, quando chega 2020, o Jorge Jesus pediu o boné, foi embora para Portugal. O que eles fizeram? Contrataram o Domenech. Mas o Domenech era ruim, beleza. Mas você contrata um treinador, no mínimo, esperando que esse treinador venha ter sequência de trabalho. Mas não. O Domenech não dura nem 6 meses no cargo também, foi demitido, e com isso o Flamengo ficou sem treinador, né? Já basta que o Jorge Jesus saia e o Flamengo fica sem técnico para o brasileiro. Aí entra o Domenech. O Domenech entrou e os jogadores tudo gordo, fora de forma, porque o Flamengo, mais uma vez, após o término do Carioca, deu férias para os jogadores. E aí, quando os jogadores voltam tudo sem condicionamento físico nenhum. Mas mesmo assim, depois de demitirem o Domenech, contrataram o Rogério Ceni. Rogério Ceni fez um trabalho meia boca, conseguiu ser eliminado pelo fraco Racing aqui no Maracanã, na Libertadores, mas conseguiu levar o Flamengo ao título de campeão brasileiro. Também aos trancos e barrancos, e no final, na última rodada, assistindo o jogo pela telinha do celular. Aquilo eu achei ridículo. Mas, enfim, o que valeu foi que o Flamengo foi campeão. No ano seguinte, na minha opinião, o Rogério Ceni era para ter sido demitido ali, porque o trabalho não foi bom. Não foi bom. Tá? Beleza. Mantiveram o Rogério Ceni. E aí, novamente, eu sempre falo o seguinte, eu sou a favor da sequência do trabalho. Rogério Ceni ganhou o Carioca. Entra o Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o Fluminense, o que fazem com o Rogério Ceni? Fritaram o cara também. Demitiram o Rogério Ceni quando o Flamengo ia entrar na fase de mata-mata da Libertadores. Isso lá já em 2021. Entra Renato Gaúcho. Olha quantos técnicos o Flamengo vai trocando.
Vai trocando sempre de 6 em 6 meses e troca de técnico. Não vai ter nunca uma sequência de trabalho, irmão. Nunca. Aí entrou o Renate, que começou a golear os adversários e estava tudo uma maravilha e tal. Só que quando começaram as convocações para as seleções, o rendimento do Flamengo começou a cair porque o Renato não entende nada de técnica de futebol. E com isso, nos custou uma Libertadores com a entregada de paçoca do belga. Chega 22. Novamente, aí já com o Renato demitido. Contrata-se Paulo Souza. Beleza. Começa-se um trabalho com Paulo Souza. O cara largou lá a seleção da Polônia para assumir o Flamengo. Início de trabalho, tarará. Paulo Souza vai muito mal no Carioca. O Flamengo perde o Carioca para o Fluminense, tomando um baile dentro do Maracanã. Todo mundo, vamos demitir esse treinador. Isso porque o cara perdeu o bravo campeonato carioca. Tá? Isso porque ele perdeu o grandiosíssimo campeonato carioca, que nós já temos quase 40 títulos desse troço. Aí veio as 10 primeiras rodadas do Brasileirão, ele não emplacou, demitiram o Paulo Souza. E com isso, o Flamengo estava já praticamente com o Campeonato Brasileiro andando e o Palmeiras já pegando a liderança. Só que quando demitiram o Paulo Souza, só esqueceram de um detalhe. O Paulo Souza vinha mal no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo estava navegando de braçada na Libertadores com o Paulo Souza. Tá? Com o Paulo Souza. Mas aí, enfim, demitiram o Paulo Souza no meio da temporada e contrata-se o Dorival Júnior. O Dorival, ele chegou para salvar a temporada. Somente isso. Ele não fez nada mais do que isso. O Flamengo, ele deu uma ajeitada lá no time, os caras compraram a ideia e, pelos milagres que sempre acontecem, o Flamengo acabou conquistando a Taça Libertadores mais uma vez e de forma invicta, atropelando todo mundo, e ganhamos a Copa do Brasil, que não ganhávamos desde 2013. Ou seja, já tínhamos 9 anos que não conquistávamos a Copa do Brasil. Só que convenhamos que ao final da temporada de 2022, o Flamengo já estava mal das pernas, porque o Dorival já também não entregava mais nada. E aí o que a nossa brava diretoria faz novamente? Demitem o Dorival. Bom, eu não fui contra a demissão do Dorival. Primeiro, por quê? Porque, de fato, o Flamengo já não estava mais entregando um bom futebol. O Flamengo ganhou aos trancos e barrancos a Copa do Brasil na final com o Corinthians. A gente não perdeu aquilo ali por muito pouco, porque no segundo tempo o Flamengo não viu a cor da bola e, para variar, o Dorival inventou Davi Luiz e Mateuzinho no meio-campo do Flamengo. Para você ver o nível que nós chegamos. Acabamos ganhando nos pênaltis. A Libertadores, o Flamengo vence a Libertadores, teve um segundo tempo inteiro jogando com um a mais e não conseguiu ser dominante. E, por sinal, no finalzinho, ainda teve uma falta para o Atlético do Paraná, que o Terãs bateu e que o Santos fez uma defesa, porque, por pouco, não sairia o gol do empate. E aí, meu irmão, se vai para a prorrogação, eu não sei não. Enfim, ganhamos a Libertadores no último jogo, jogando mal pra caramba. Mas vencemos, e com méritos até, porque o Flamengo era muito mais merecedor daquele título do que o Atlético Paranaense. Agora, se você vai demitir um treinador, que você não quer mais contar com o trabalho dele, vamos deixar bem claro, quando se fala de profissionalismo, se você não quer mais contar com o trabalho do profissional que está lá, beleza, tranquilo. Só que você tem que tentar trazer um outro cara
que ele possa assumir o time. Mas não, eles foram lá contratar o Vitor Pereira, que ainda tinha contrato com o Corinthians. E o que é pior, se não bastassem contratar um técnico que só poderia assumir a partir de 2 de janeiro, essa digníssima diretoria do Flamengo deu mais de 40 dias de férias para os jogadores. O Flamengo foi campeão da Libertadores no dia 29 de outubro. No dia 30 de outubro, teve eleição aqui no Brasil, segundo turno das eleições presidenciais. Tanto é que não houve festa de comemoração da Taça Libertadores, isso aí foi acontecer bem depois. O que era para ser feito ali? Restavam 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tinha mais chance nenhuma no Campeonato Brasileiro. Poderia dar férias para os jogadores? Sim. Agora, a partir do momento que os jogadores entram de férias no dia 30 de outubro, no dia 30 de novembro, eles teriam que estar de volta. Porque todo trabalhador, ele tem direito a 30 dias de férias, não é 40, 50 dias de férias. Mas não. A diretoria dá férias para os caras e manda os caras voltar 26 de dezembro. 26 de dezembro. Sendo que você tem um jogo contra o Palmeiras no dia 28 de janeiro e depois você tem um jogo pelo Campeonato Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro. Aonde que isso é planejamento? Onde que isso ia dar certo? É óbvio que não ia dar certo. Então, torcedor, é uma tragédia que foi anunciada. O que eu quero, a partir de agora, torcedor, é que a torcida do Flamengo entenda de quem eles têm que cobrar. Não é vir para a rede social ficar pedindo cabeça do Vitor Pereira porque ele errou em 2 substituições com 30 dias de preparação. Por ele ter perdido um campeonato que ele sabe, você que está me assistindo sabe, eu sei, que não havia condições nenhuma do Flamengo ganhar esse torneio. Nenhuma. A gente só acreditou porque a gente é torcedor. Se a gente não acreditar, ninguém mais acredita. Mas todo mundo sabe, vamos ser honestos. Olha, vamos ser honestos. Se a gente acreditasse de fato que o Flamengo ia ser campeão do mundo e agora a gente querer ficar criticando o técnico, é porque a gente abraça o amadorismo. O profissionalismo a gente deixa de lado e a gente abraça o amadorismo. Porque não dá, cara. Não dá para a gente aceitar mais isso lá no Flamengo. Não dá. Foi uma incompetência gigantesca de todo mundo de parte da diretoria do Flamengo. Eu não sou, nesse momento, eu não sou a favor de demissão nenhuma do Vitor Pereira. Pelo contrário, eu acho que tem que cumprir o contrato com ele até o final do ano. Deixa o trabalho acontecer. Ah, mas e se perder tudo? Dana-se. O Abel Ferreira, ele foi eliminado lá pro, sei lá, acho que foi CRB lá, na Copa do Brasil, e perdeu pro Defensa e Justiça também, dentro da arena do Palmeiras, o título da Supercopa das Américas. E nem por isso a diretoria do Palmeiras mandou ele embora. Agora, há pouco tempo mesmo, antes do jogo do Flamengo, a torcida estava lá, xingando todo mundo. A diretoria, banca o técnico. Aí os caras estão ganhando por quê? Porque é um trabalho que está sendo consolidado. Porra, isso aí é aprender com o que se faz na Europa. Aí o Flamengo teve, nesse período pós-Jorge Jesus, o Flamengo teve 6 treinadores. O Palmeiras teve o Abel. Tá entendendo? Até o Fluminense, que tem um time rigorosamente patético, já está dando um exemplo para o Flamengo. Manteve o treinador do ano passado. Aí os caras estão jogando mal para burro o Campeonato Carioca. Mas ninguém está falando em demitir o Fernando Diniz lá. Pô, é sequência de trabalho. O problema do torcedor mimimi é que quando perde, o primeiro culpado que ele quer culpar é o
técnico, ele não quer culpar a diretoria. A diretoria do Flamengo é a culpada do Flamengo ter sido eliminado do Mundial de Clubes. Beleza? Olha, muito obrigado aí pela tua audiência. Quero só, antes de terminar, te falar o seguinte. Se você está com dúvida em matemática, ou se teu filho na escola está enrolado, eu sou professor de matemática, professor Abimael. Estou deixando o link do meu canal de matemática aqui nesse vídeo, para que você possa ir lá assistir minhas aulas de matemática que eu tenho aqui no YouTube. Se você aí, guerreirão, vai prestar concurso para fuzileiro naval, eu também estou deixando o link aqui do meu curso de matemática para fuzileiro naval, que está com um precinho camarada para você. Beleza? Muito obrigado, saudações rubro-negras. Vamos curtir agora esse luta aí e cobrar. Vamos cobrar, mas vamos cobrar de quem primeiro tem que ser cobrado, que é a diretoria do Flamengo. Depois que a gente cobrar de forma séria essa diretoria, aí sim a gente pode cobrar do técnico, podemos cobrar dos jogadores. Mas por hora, os culpados da derrota é a diretoria do Flamengo. Saudações rubro-negras.